E aí, meu povo, tudo bom contigo? Ana here, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje nós vamos criar um livro de terror perfeito, que a gente tá no mês de terror, no mês do horror. Então eu vou responder hoje com vocês essa book tag aí, criando um livro de terror perfeito. Aproveita e vai responder uma book tag aí nos comentários pra mim, tá? Porque, ai gente, essa book tag é muito boa, porque tipo, você vai criar um livro de terror do jeito que tu queres. Eu amei, gente. Assim, eu já vou dizer que eu dei, assim, uma leve roubadinha, porque eu adicionei uma questão a mais aí nessa book tag, uma pergunta a mais, porque eu senti falta dessa pergunta. Então eu coloquei ela ali, e aí, né, eu encaixei um livro aqui nela. Então, se você já gostou do tema do vídeo, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e vamos embora para a book tag. Então, a primeira pergunta da book tag é a seguinte: o lugar barra a ambientação, uma cidade ou um ambiente, seja uma floresta, um beco, whatever, né, aonde a história vai se passar. E aí, gente, eu escolhi um lugar que é de um livro que eu li recentemente. Eu acho que eu li mês passado, mês retrasado, não sei, gente, só sei que foi leitura recente desse ano. E eu não podia deixar de colocar essa cidade, porque eu acho que, gente, olha, iria ser perfeito um livro com uma outra história ambientada neste lugar, que é a cidade de Perdido, lá do livro A Enchente. Gente, nossa, cara, muito bom. Tipo, calma aí que vocês vão entender. Calma aí que vocês vão pegar o negócio, o cerne da história, o enredo da história. Calma aí. Então, a gente vai ter o lugar, a ambientação vai ser na cidade de Perdido. Porque, gente, Perdido é uma cidade que já carrega essa vibe meio misteriosa, né? Quem lê o livro vê que, se eu não tô doida, tem só uma entrada e uma saída da cidade. Só tem um lugar que dá pra você entrar e sair dessa cidade. E é uma cidade que constantemente é atingida ali por enchentes, porque tem dois rios ali, que eu já esqueci o nome dos rios, gente, mas se eu não tô louca, é dois rios mesmo. E direto tem enchentes ali, whatever, e aí a cidade fica completamente isolada, tipo, não consegue nem sair, nem entrar ninguém. Entendeu? Então, dá um lugar muito bom. Quem lê o livro vai pegar mais ainda o negócio do porquê eu escolhi a Cidade Perdida para se passar meu livro de terror. Agora vamos para a pergunta que eu adicionei aqui, porque eu senti falta disso daqui, então eu coloquei, né? Que é a seguinte: sentimentos. Quais sensações o livro vai transmitir? Assim, sensações de sentimento, sabe? Aquilo que você vai sentir enquanto você tá lendo, sabe? Igual o livro de romance. Quando você tá lendo, você fica tipo, ai meu Deus, ai que lindo, ai que perfeito, que maravilhoso, sabe? Dá aquela sensação de quentinho no coração. É isso, gente. Então, aqui eu escolhi o livro, gente, que foi assim, o livro que eu mais senti coisas enquanto eu estava lendo, que eu amei sentir todos os sentimentos enquanto eu estava lendo este livro. E aí eu escolhi esse livro para ser o cerne dos sentimentos da minha história de terror perfeito. Caixa de Pássaros. Por quê, gente? Caixa de Pássaros. Esse livro é um livro de suspense, de thriller, né? Mais psicológico. Então, como ele é um thriller psicológico, é uma coisa que, né, todo thriller psicológico tem, que ele vai mexer com a tua mente, com a tua cabeça, né? Com a sua cuca. E eu amo livros que ele te deixa assim, pensando, será que eu tô louca? O que tá acontecendo, sabe? E esse livro aqui, ele tem essa sensação de, sabe, de tipo, gente, será que o que tá acontecendo? A gente tá ficando doido, estamos todo mundo tendo um surto, um delírio coletivo. E ele tem uma sensação meio angustiante no livro, meio claustrofóbica, meio tipo, sabe, você fica em alerta o tempo inteiro. É essa sensação que eu tive lendo esse livro, sabe? E não só esses sentimentos, mas também porque eu consegui, né, com este livro aqui, ser transportada pra dentro da história. Tanto é que a cena do poço desse livro aqui, eu senti os mesmos sentimentos da personagem. Então por isso que eu quero os sentimentos e as sensações que eu senti lendo este livro aqui. Eu preciso, neste meu livro de terror perfeito, os mesmos sentimentos que eu senti nesse livro aqui, entendeu? Então vamos juntando, vai juntando tudo e vamos fazer um bolo aí, gente. Vamos para a próxima, que essa daqui já é da book tag mesmo, tá, gente? Essa daqui não é inventada da minha mente, não.
o monstro barra vilão, entidade, ou o mistério, o negócio ali que vai ter na história, né? Porque tem que ter um vilão ali na história, né, gente? E aí, gente, nossa. Eu escolhi o vilão que, assim, vocês vão conseguir entender depois, tá, gente? Depois vocês vão conseguir pegar. Mas eu escolhi o mestre do livro A Mansão Gallant, de Davi Schwab. Porque, assim, gente... Aí é muito... Gente, em A Mansão Gallant a gente tem, né, esse vilão ali e tal, que é o mestre. Que ele mora lá na Gallant do mundo reverso, lá do outra Gallant do outro mundo. Então... E assim, gente, quem lê o livro conhece quem é o mestre do livro. E assim... Ai, gente, meu Deus, imagina. Ó, vai se passar na Cidade Perdida do livro os sentimentos, as sensações de Caixa de Pássaros. O vilão vai ser o mestre de Mansão Gallant. Tá pegando comigo? Às vezes só eu que entendo, né, gente? Eu acho que as vozes da minha cabeça, as paranoias da minha cabeça. Mas calma aí, que eu vou pra outra pergunta que vocês vão entender. Calma aí. Que é a segunda é, quem vai solucionar o mistério, né? O protagonista ali da história. E agora que vocês vão começar a pegar... Começar não, né? Vai pegar é agora, porque... né? Agora já tá quase no final da BookTag. Mas o personagem que eu escolhi é quem? John Winchester. E aí eu tive que trazer aqui o livro, né, dele, o Diário de John Winchester, pra poder representar... Porque, gente, imagina o John Winchester. John Winchester. Na verdade, eu queria era o Sam e o Dean. Mas o John já seria foda. Porque, gente, o John, quem assistiu Supernatural viu, sabe, entendeu? Que ele, tipo, lutou contra vários e vários monstros. Gente, ele ficou... Apesar de que foi ele que matou depois, né? Foi o Sam e o Dean. Mas enfim, o John era foda, né? Tanto é que ele tem um diário com várias coisas e tal. E coisas que ajudaram, né, os meninos aí durante a série. Mas o John é foda, né, gente? Porque ele é um Winchester. E, cara, imagina ele na Cidade de Perdido com o mestre de Gallant. Aquele sentimento de suspense psicológico, sabe? Thriller psicológico, aquele terror psicológico. O John Winchester indo resolver o negócio. Gente, porque assim, o mestre lá de Mansão Gallant, ele é um vilão que seria top de ver o John Winchester, ele resolvendo uma parada. Porque assim, eu gosto muito do John Winchester, tá, gente? Porque ele é um Winchester e assim, ele é foda, mas assim, ele foi um péssimo pai, né, gente? Convenhamos, ele foi assim um pai péssimo, mas era um ótimo caçador, né? A gente não pode negar, então seria muito topíssimo, gente. Ai, meu Deus, que vontade de ler um livro assim. E aí o autor, né, que aí tem aqui, né, a próxima pergunta é o autor ou autora que você quer que escreva esse livro. E não poderia ser mais ninguém, a não ser ele, o maioral Rafael Montes. Gente, imagine o Rafael Montes escrevendo esse livro. Gente, é uma muriçoca, não, é uma bruxinha. Pode ir, querida. Se fosse uma muriçoca, morria. Enfim, gente, imagine o Rafael Montes escrevendo esse livro. Apesar de que, assim, o Rafael Montes tem mais experiência, né, e tal, com livros de thriller, né, de suspense, mortes e matança e gore, whatever. Assim, ele nunca escreveu nenhum terror, né? Mas tem o Vilarejo, o Vilarejo, ele tem uma vibe meio, né, então seria foda. E aí, gente, a gente tem a próxima pergunta, que é um final, né, o final aí, um livro pra representar o final que você queria pra esse livro. E aí, gente, eu vou escolher o livro que eu li também esse ano, O Abismo de Celina. Gente, quem leu esse livro sabe, eu não vou dar o final aqui pra vocês, porque senão vai ser spoiler do livro, mas o final é foda. O final é foda, gente, assim, de primeiro eu não tinha gostado, e aí depois eu gostei, porque fez muito sentido ali o negócio, então assim, eu gostei bastante. Mas assim, é um final, gente, muito bom, e que, tipo, se você tiver lido O Abismo de Celina, você vai conseguir pegar todo o Paranauê do porquê que eu fui escolhendo tudo
o que eu escolhi para as perguntas, principalmente o personagem que eu queria pro livro, que é o Joe Winchester, né, gente? Porque... entendeu? E aí daria... nossa! Pensei em outra coisa que eu daria pra encaixar isso no livro. Gente, e assim, né? Aí vamos para a última pergunta da Booktag, que é trilha sonora, né? Aí, quando for adaptada pro cinema, qual seria a música tema? A gente já tá pensando assim, longe, pensando alto, que tipo, o livro tá escrito e que ele agora vai ganhar uma adaptação. E aí, gente, eu escolhi a música que... ai, gente... Eye of the Tiger, da banda, cantor, whatever aí, Survivor. Meu Deus, quase que eu não dou conta de falar o nome. Enfim, eu vou deixar aqui na tela passando pra vocês que negócio que é. Ai, gente, olha, essa música com todo esse enredo do livro iria ser tão foda, sabe? A música também de tema de Supernatural, eu acho que também seria, apesar de que a música tema de Supernatural é mais relacionada ao Dean e o Sam, né? Que ela faz muito sentido pros dois, né? Mas eu acho que também seria foda. Gente, se fosse pra me escolher uma pessoa pra poder fazer a trilha sonora do meu filme, desse livro, seria quem fez a trilha sonora de Supernatural. E aí eu juntaria... eu não sei que... é porque eu não olho muito isso, gente. Ai, quem fez a trilha sonora de qual tal filme? Quem fez o roteiro? Gente, eu não olho essas coisas. Mas assim, quem fez o roteiro não, a trilha sonora também de Stranger Things, muito foda também. Não sei se é a mesma pessoa, mas eu acho uma pessoa também muito foda. Então, juntar de repente essas duas pessoas e fazer a trilha sonora do meu livro adaptado, que é esse livro aqui, que é escrito pelo Rafael Montes, seria maravilhosamente bom. E assim, né, gente, eu queria criar todo um enredozinho e tal, né, uma sinopsezinha pro livro, né, porque livro precisa de sinopse, só que assim, eu não tava conseguindo botar minha cuca pra funcionar, pra juntar tudo e fazer uma sinopse legal. Aí eu fiz o quê? Mandei um menino ChatGPT fazer um negócio pra mim, né, gente, porque tá aí é pra ser usado, né, e assim... né, gente, não vou publicar isso mesmo, né, o Rafael Montes não vai escrever meu livro. Então eu mandei o ChatGPT fazer, né, eu não me acho errado de ele fazer isso não, né. Se eu tiver errado também, problema. E aí eu vou ler aqui, com algumas adaptações que eu fiz, a sinopse que o Rafael Montes, que o ChatGPT escreveu pra mim. O ChatGPT também deu um título pro livro. Só que assim, eu não gostei muito desse título. Então, eu vou ler aqui a sinopse. E você já sabendo de tudo aí que eu escolhi pra este livro, qual título, comente aí pra mim, qual título você daria pra este livro de terror aqui que eu acabei de criar. Então vamos para a sinopse que o ChatGPT criou pra mim. Desde que a última enchente... meu Deus, eu não dou conta de ler. Vamos começar de novo. Desde que a última enchente devastou a cidade de Perdido, nada voltou... Meu Deus do céu, Ana Cristina. Meu Deus. Aí eu começo a ler em voz alta, as palavras vão se embaralhando. Gente, vocês vão ter que me perdoar, vai ter que ser tudo falado errado, porque eu não sei ler. Mentira, eu sei ler, mas é porque eu fico gaguejando e ainda não sei o que me dá, gente. Desde que a última enchente devastou a cidade de Perdido, nada voltou a ser o mesmo. As águas recuaram, mas deixaram um rastro de silêncio. Animais desapareceram, pessoas começaram a agir de forma estranha, repetindo frases estranhas, esquisitas, como se alguém ou algo falasse por elas. Agora que eu fui reparar que tem estranho aqui duas vezes, praticamente não, na mesma frase, né, gente? Meu senhor. E aí tem essa parte aqui, gente, que o ChatGPT tinha colocado, só que assim, é porque ele pegou a parada do livro de Caixa de Pássaros, que ele pegou algo que tem aqui, uma parada que tem aqui, e colocou na sinopse, que não era pra ele colocar, é só, esse daqui era só as sensações, os sentimentos, mas ele colocou. Aí eu não sei se, tipo, eu colocaria isso também no livro, mas seria interessante, né? Seria interessante, mas eu vou ler essa parte aqui também, que é uma parte assim, não sei se eu colocaria no livro, entendeu? Mas vamos. E à noite, a neblina cobre as ruas densa e viva, obrigando os moradores a viverem de olhos vendados para não enlouquecerem com o que espreita na escuridão. Assim, faz até um pouco de sentido, porque igual
Em Gallant tem essa parada de que, tipo, à noite eles não podem sair, porque senão coisas acontecem. A gente não sabe. Na verdade, eu não sei direito se no livro fala. Eu não lembro, gente, se em Gallant fala o que acontece se você sair de noite. Mas tem essa parada. Em Caixa de Pássaros tem uma parada de que, tipo, dos olhos, você tem que andar de olhos vendados, de olho fechado, porque senão você fica doidinho da cabeça. Só que não tem nada a ver com a neblina, né, em Caixa de Pássaros. Então, assim, eu acho que faz um pouco de sentido, mas eu não sei se eu colocaria nessa forma aqui. Apesar de que seria interessante, né, gente? Eu acho que seria bom. Tá aí, eu acho que eu botaria isso no livro também. Seria interessante, né? Olha, daria pra criar um enredo top. Um negócio top, porque esse negócio aqui, ó. Mentira, eu vou colocar no livro sim. Aí vamos continuar a sinopse. No alto do morro, a mansão Gallant permanece intacta. Abandonada há décadas, dizem que o mestre ainda vive lá. Um ser sem rosto que observa o mundo através do reflexo das águas. Alguns juram ouvir sua voz nas correntezas. Outros acreditam que ele é apenas uma lenda. Quando John Winchester chega perdido, fugindo de um passado que prefere esquecer, encontra um diário flutuando no rio. As páginas falam sobre a mansão, sobre o mestre e sobre a cidade. O mais perturbador: anotações que parecem ser dele, datadas do futuro. Determinado a descobrir a verdade, John mergulha em um labirinto de visões, símbolos e lembranças que não reconhece como suas. Cada pista o aproxima da mansão Gallant, mas também o afasta da realidade. À medida que a enchente retorna e o rio ameaça engolir perdido, ele percebe que talvez não tenha chegado à cidade por acaso. E aí a gente tem aqui aquela parada que sempre tem nas sinopses, que é falando sobre, em tal livro, tal autor faz isso, isso e aquilo. Pois então, em A Enchente de Gallant, que é o título que o ChatGPT deu pro livro, é A Enchente de Gallant. Que bosta de nome, mas eu não consegui também pensar um nome bom, por isso que eu quero que vocês deem um nome pro meu livro. Rafael Montes constrói um terror psicológico sufocante, onde o medo não está no que se vê. Um ciclo de horrores, perdas e revelações que desafia o tempo e o próprio leitor. Para tudo! Gente, alguém manda esse vídeo pro Rafael Montes e fala pra ele escrever esse livro pra mim, por favor. Porque agora eu preciso desse livro. Assim, é claro que se, né, pensando numa coisa de tipo publicação, whatever, vai escrever o livro, a gente tem que... Vai precisar ligar a lâmpada não, né? Oi, vó? A lâmpada tá apagada, né? Tá, vó, tá a outra luz aqui acesa. Nossa, ai, meu pé tá formigando. O que eu ia falar? Ai, gente, eu esqueci. Ai, eu vou ter que beber uma água aqui. Gente, é sério, eu não tô lembrando o que eu tava falando. Minha avó falou comigo e eu me perdi. Enfim, eu tinha terminado de ler sinopse, né? E eu tava falando sobre... O que eu não sei? Gente do céu, você tá vendo como que eu me distraio fácil? Tipo, se eu estiver fazendo uma coisa aqui e alguém falar comigo, eu perco a concentração, eu já esqueço o que eu tô fazendo. Ai, meu pé agora tá formigando também. Ai, meu Deus. Ai. Ai, gente, eu esqueci o que eu estava a falar, mas... tá, que eu queria que mandasse um vídeo pro Rafael Montes e tal, não sei o que. A parada de que se for pra escrever um livro pra ser publicável, né, pra ser, tipo, publicado igual o Rafael Montes é publicado por uma editora, é necessário que se mude certas coisas, né, gente? Porque se for pra gente escrever desse jeitinho aqui, seria um livro, uma fanfic, né? E assim, não dá pra gente pegar igual... toda a questão igual... dos nomes das cidades, dos personagens e tal, e colocar no livro, porque seria como se a gente estivesse plagiando. Então não daria pra mim colocar o nome do personagem John Winchester. Tipo, eu poderia até colocar o Winchester, porque o Winchester é tipo um sobrenome, mas eu teria que mudar o John e colocar tipo Caleb Winchester, entendeu? Então teria que mudar a mansão Gallant, eu teria que mudar o nome de mansão Gallant pra tipo mansão espacial, sei lá, a gente tá inventando coisa, entendeu? Então,
seria necessário fazer essas mudanças aí para ser uma coisa publicável, né? Né, gente? Mas sério, gente, ai meu Deus, eu queria tanto que esse livro fosse escrito. Deu até vontade de eu pegar e escrever esse livro, gente. Assim, eu tenho muita vontade de algum dia escrever um livro. Eu tenho vários projetos de livros, possíveis livros pra mim escrever. Já até comecei a escrever uns 2, mas nunca fui pra frente, né, gente? Então, assim, eu sou uma pseudo-escritora, né, gente? Porque eu gosto bastante de escrever. Eu gosto, assim, eu escrevo, né? Eu poderia dizer poemas, poesias e tal. Então eu tenho algumas coisinhas que eu já escrevi de tipo, poesias, conto também, eu já escrevi alguma coisa assim. Mas um livro, eu nunca escrevi, né? Mas eu morro de vontade. E deu até vontade de escrever esse livro, gente, sério. Ai, gente, o que vocês acham? Eu poderia escrever, né? Ai. Mas eu queria que ler o livro, tipo, não escrever. Eu queria ler, tipo, que alguém escrevesse. Nossa, meu sonho é que o Rafael Montes pegasse esse enredo e fizesse um livro. Ai, gente. Vamos mandar esse vídeo pro Rafael Montes pra ele poder escrever o meu livro. Ai, eu queria muito. Mas enfim, né, gente? Vamos parar de surtar, né, Ana? E este que foi o vídeo aí dessa resposta a essa book tag. Eu não lembro quem que criou essa book tag, gente. Eu vi quem tinha criado, mas eu já esqueci, porque, né, enfim. Se eu não esquecer das coisas, não sou eu, né, gente? E é sobre isso. Mas eu sei daí que foram as minhas respostas para esta book tag, criando aí um livro de terror perfeito. Aproveita e cria também aqui nos comentários um livro de terror perfeito. Eu vou deixar as perguntas tudo aí na descrição do vídeo. E é sobre isso, gente. Vocês gostaram do meu livro? Vamos dar um nome pra ele, porque eu não gostei do nome que o ChatGPT... Meu Deus, que coisa, que gagueira que o ChatGPT deu. Eu não gostei desse nome, Enchente de Gallant. Ah, vai cagar. E eu não sei um nome pra dar pro livro. Então dei um nome pro meu livro. Me digam se vocês gostaram aí do meu livro. Ai, eu amei. E é sobre isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!